Vereadora escrita, a vereadora Andressa Marques, da tribuna. Senhor presidente, é fundamental, né? Importantíssimo a gente poder se pronunciar nesse momento, os vereadores, as vereadoras. Eu queria falar um pouquinho sobre como que se deu esse processo, né, de construção para que nós pudéssemos chegar a essa aprovação de um projeto de lei tão importante para a visibilidade, né, dessa pauta na nossa cidade. Então, a Jussara, né, que todos conhecem, referenciam, né, como uma lutadora dessa área, no passado me procurou para poder apresentar esse projeto e falar, olha, Andressa, existe esse projeto em vários lugares do Brasil. O que tu acha da gente apresentar aqui em Caxias do Sul? E eu disse para ela que tinha certeza que todas as vereadoras seriam favoráveis, seriam apoiadoras, assinariam junto e que acharia oportuno apresentarmos para a PEN, e na época incluímos uma pauta, né, na PEN, que quem era procuradora era a vereadora Rose Frigieri, nem era eu na época. Nós inserimos na pauta, então, e obviamente todas as vereadoras abraçaram essa causa, porque esse tipo de discussão é o tipo de discussão que nós precisamos fazer coletivamente. Tenho certeza que se convidássemos os vereadores também assinariam esse projeto de lei por saber da importância. Eu queria fazer algumas reflexões aqui nesse momento, porque nós tivemos no domingo a passagem do Dia das Mães. E eu sempre digo que todo mundo tem uma mãe, né? Todo mundo tem uma mãe, e nesse dia todo mundo referencia as mães, que são maravilhosas, que são corajosas, que deram a sua vida pelos seus filhos. Nós sabemos que a maioria das mães de fato fazem isso. Mas o que nós precisamos discutir na nossa sociedade é justamente quem cuida de quem cuida. Como que nós podemos fazer para que as crianças, para que os filhos não sejam responsabilidade na maior parte das mães? E aqui nós estamos falando das crianças, né, das mães atípicas, que têm um nível de cuidado muito maior do que as crianças que não carregam consigo, né, esse tipo de espectro. Todos os dias, nós sabemos, elas sabem, elas falaram aqui no início, né, tem compromissos, precisam levar os seus filhos em consultas, precisam cumprir com responsabilidades que, na verdade, são responsabilidades de toda a família, da sociedade e do Estado. Mas nós sabemos que o Estado é ausente porque, quando a gente olha para a escola, a gente sabe que a escola muitas vezes não oferece nem monitoria, por exemplo, que precisaria para as crianças, né? Se nós formos falar de escola de tempo integral, piorou. Aí as crianças ficam um turno na escola, outro turno são responsabilidade da família, na maioria das vezes das mães. Se a gente for falar de contraturno, se a gente for falar de serviço de convivência, então os cuidados das crianças atípicas, na maior parte das vezes, fica na sobrecarga com as mães, porque infelizmente nós ainda temos um dado gigantesco no Brasil, que é a ausência paterna, né? É a ausência paterna, é a participação da família. Quando a família participa, geralmente são mulheres. Então, por que uma semana da mãe atípica, das mães atípicas, né? Da maternidade atípica? Porque nós precisamos chamar atenção para esse dado que cada vez cresce mais, mas a gente olha e vê mulheres sobrecarregadas, mulheres esgotadas, mulheres que não conseguem fazer o seu próprio cuidado porque estão dia e noite cuidando dos seus filhos. E aí a responsabilidade é de quem? É nossa também, é do Estado, é do parlamento, que precisamos criar instrumentos para que essas mulheres, né, não fiquem esgotadas. Afinal de contas, a vereadora Estela comentou aqui, eu aprendi muito. Nós temos uma aldeia indígena aqui na nossa cidade, lá em Forqueta, e teve uma coisa, a vereadora Sandra, que é da região e conhece também, que me chamou muito a atenção na aldeia, que as crianças, elas são responsabilidade coletiva. Então, se um não olha, o outro olha. Enquanto o pai e a mãe estão fazendo outras atividades, outra família está cuidando. Então, é um cuidado extremamente compartilhado, que é algo que nós não temos ainda na nossa realidade. De fato, a sobrecarga maior fica para as famílias que estão ali junto da criança, e nós sabemos que as mães ainda carregam, né, muito esse papel do cuidado, que não deve ser só da mulher, nós sabemos, deve ser do homem também, deve ser dos demais integrantes da família, mas a realidade concreta é essa. E nós temos no Brasil mais de 2 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo. Mas os especialistas dizem que mais de 5 milhões, que é provável que tenhamos mais de
5 milhões sem diagnóstico. Nós sabemos a dificuldade para acessar, né, os especialistas que essas crianças precisam muitas vezes para ter acesso ao diagnóstico. Então, se nós temos mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas, imaginem as não diagnosticadas, né? E hoje nós temos adultos que estão se reconhecendo enquanto autistas, porque quando eram crianças não tiveram, né, oportunidade, não tiveram acesso a ter, né, esse diagnóstico. Então, essa semana na Manhã Típica servirá para que a gente possa discutir, para que a gente possa dar visibilidade, mas eu queria aqui, para finalizar, só, senhor presidente, dar nome a quem deve ser dado nome, né? Então, a Associação TEA Juntos, Rebeca Monteiro, Stephanie Coelho, Rose Joaquim, Mário Barcelos, Pamela Lorenzetti, Sabrina Varela, Luciane Silva, Marcelo Joaquim, Lucélia Amaral e Elisa Embaraque. Através de sua integrante, o Sara Monteiro, que foi quem trouxe o projeto para nós, fizemos questão de colocar na exposição de motivos, porque o que a gente fez foi um gesto de trazer para essa casa, mas quem pensou no projeto, criou o projeto, foi a associação. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho e que a gente possa unir forças por essas causas que são as que realmente importam na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Próxima vereadora.